através do culto de hoje, do Dia do Senhor, que cada um de vocês possam ser fortalecidos e curados através da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo numa era onde estamos passando por muitos problemas. Através da guerra, o custo de vida tem aumentado. E também está acontecendo coisas que nós estamos surpresos, coisas que nós não esperávamos. E qual é o motivo disso? O motivo é que hoje não existe um líder que faz a vontade de Deus. Um líder que realmente tem o evangelho e que quer levar o mundo para o sentido correto da vontade de Deus. Sim, o evangelho é o que precisamos. Sim, o evangelismo é o que precisamos. Mas não existe nenhum líder que pensa dessa forma nesse momento. Por quê? Porque se não existe o evangelho, se não tem Cristo, Satanás, ele nem treme. Se não for através de Cristo. Se não fosse através de Cristo, nós não seríamos libertos da escravidão e do inferno. Dentro da vida, o que é mais importante é a vida e a salvação. E somente Cristo pode dar vida e salvação. E se você se torna uma pessoa que realmente crê que essa é a verdade, Deus levantará, Deus quer levantar um líder que crê dessa forma. E através dessa pessoa, outras pessoas também vão crer. Então, o evangelho é importante. Pois através do evangelho é que vamos prosperar e ser bem-sucedidos. Mas as pessoas não têm crido nisso. Então, hoje, nós olhamos que os líderes que temos hoje são ímpios. Pessoas que estão no poder, que não creem nisso. Então, por isso, muitas pessoas não está sendo anunciado o evangelho para muitas pessoas e está acontecendo essas coisas. E essas coisas estão acontecendo para nos mostrar que há algo errado. Para nos mostrar que Satanás está trabalhando mais forte. O propósito de Satanás é destruir o ser humano. E ele quer destruir toda a nossa geração. E hoje, através da palavra que Deus nos entregará, Deus vai nos mostrar como destruir essas obras. E isso está escrito na palavra de hoje, de 1 Reis. Em 1 Reis, esse livro foi escrito, quem escreveu foi o profeta Jeremias. O profeta, ele é aquele que fala a vontade de Deus e também é aquele que repreende quando não estão fazendo a vontade de Deus. Então, esse livro, 1ª e 2ª Reis, Jeremias escreveu o que o povo de Israel estava errando diante de Deus. De uma forma bem clara. Ele está escrevendo nesse livro sobre a liderança, a realeza. E hoje nós vamos falar sobre Salomão. Deus
Ele deseja que nós cremos no Evangelho e que nós possamos levar esse Evangelho para a próxima geração. Não é para você crer e acabar em você. Não. Para que, através de você, possa chegar na próxima geração, para que a próxima geração também creia e possa passar para outra geração. É claro que se você descobrir que o Evangelho é o caminho da felicidade para você, logicamente que você vai querer passar, vai querer instruir a próxima geração, pessoas que estão ao seu redor. Então, o que nós lemos hoje, na palavra de hoje, em 1 Reis, capítulo 2, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. E ele diz, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Seja forte e seja homem. Davi queria falar, tenha uma fé forte, fique firme na fé. Davi está falando aqui para Salomão ter uma fé forte. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Versículo 3. Ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Qual é a parte importante dessa lei de Moisés? A parte mais importante é ame a Deus e não faça idolatria a imagens. Satanás, ele engana e destrói as pessoas, fazendo elas adorar deuses ou fazer idolatria. Então, não seja enganado pela idolatria e simplesmente ande no caminho do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, a sua lei. Tem pessoas que acham que o Evangelho também é uma religião, Muitos japoneses creem, muitos japoneses acreditam que o Evangelho é uma religião, como o budismo, como o shintoísmo, enfim, como qualquer outra religião. Porém, para Deus, viver nessas religiões é a mesma coisa de você estar pecando. E também tem pessoas que falam, então Deus acha o quê? Que só ele está certo? Que só ele é o correto? Não existe vários deuses. Existe somente um Deus verdadeiro. Só existe um Deus que criou todo o universo. Não existe vários deuses que se juntaram e através do poder deles criaram o universo. Não. Existe só um Deus verdadeiro. E se aparecer alguém falando que é Deus, então esse é Satanás. Os seres humanos chamam isso de deuses, mas nós sabemos que são demônios, são espíritos malignos. Se você crer nisso, você acreditar nisso, você vai ser destruído. E Deus sabe disso. E é por isso que ele escreveu aqui. É por isso que ele alertou. As outras pessoas, elas não sabem que isso é um demônio, que são espíritos malignos. Elas acreditam que são deuses. E elas não sabem que vão ser destruídas. Porque não está escrito em nenhum livro, a não ser na Bíblia. Então, a diferença da Bíblia para outros livros é que a Bíblia
Na Bíblia está escrito a verdade, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não muda, ela é eterna. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, está escrito que é para nós crermos na palavra de Deus, para não sermos destruídos. Então, se você acreditar em outros deuses, você será destruído. E somente o verdadeiro Deus, somente Cristo pode nos salvar desse caminho da destruição que nós estamos andando. Por que somente Cristo? Porque somente Cristo venceu Satanás. É o único. E Satanás sabe disso. Então, quando nós olhamos para pessoas que estão endemoniadas, quando elas estão diante do nome de Jesus Cristo, diante de Jesus, elas não conseguem se movimentar. E também, através da força do homem, ele não pode perdoar os pecados ou feitos errados. Muitas pessoas falam que, porque você fez coisa errada, então você está passando por isso. Não existe isso. Todo ser humano nasce pecador. Todo ser humano já nasce. E na Bíblia a Bíblia nos ensina isso. O homem é descendente de Adão, que pecou. E a Bíblia nos ensina isso. Os filhos de Adão são pecadores. Então, mesmo que você não fez nada de errado, vai vir a maldição. Você vai ser amaldiçoado. Por quê? Porque você já nasceu com esse pecado original e dessa forma, o seu destino é ir para o inferno. Porém, Jesus Cristo na cruz solucionou esse problema do pecado original. Em qualquer religião que você vê, não tem nenhuma religião que soluciona o problema do inferno. Somente Jesus Cristo pode te dar vida, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que criou o ser humano. Então, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele disse. E esse Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro Deus. E essa é a verdade. Então, é óbvio que você só vai amar e crer nele. E dessa forma, Deus, ele vai provando que isso é a verdade. Então, nós recebemos uma vida verdadeiramente feliz, com felicidade. Porque o próprio Deus, ele prova que ele é o Deus verdadeiro para nós. Então, quando nós olhamos em Gênesis 3:15, está escrito que o descendente da mulher, ele está dizendo que é para nós crermos naquele descendente da mulher, o verdadeiro Deus. Lá em Deuteronômio 6, do 5 ao 7, está escrito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Pois essa é a forma de você ser próspero. Está escrito aqui. Ensine-as com persistência.
várias vezes. E no Novo Testamento também está escrito em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: creia em Cristo Jesus e fale sobre ele para outras pessoas. O próprio Paulo viveu dessa forma. Essa é a forma de vida que te faz ser próspero. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2, está escrito: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Amém? E também o Senhor falou a mesma coisa para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, do 8 ao 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Quando nós cremos na palavra de Deus, que é o Evangelho, e caminhamos dentro do Evangelho, o Senhor nos abençoa. Porque essa é a verdadeira resposta. Não existe outro tipo de jeito para você receber respostas de Deus. Sim, sem crer em Cristo, você pode ser bem-sucedido. Não crendo em Cristo, não fazendo o evangelismo, não participando da missão, você consegue sim ser bem-sucedido, obter sucesso. Mas quando você olha para o resultado, você vê que não é nada. Tudo isso que você conseguiu não é nada. Mesmo que eu não tenha feito nada para prosperar ou ser bem-sucedido. Mesmo que você olhe para mim e não veja nada disso, mas se eu estou dentro do Evangelho, eu estou satisfeito. Que nós possamos desfrutar dessa vida. E vai chegar um dia em que o Senhor responderá. E que o Senhor avaliará. Nos avaliará. Essa é a forma que Deus trabalha. Então, nós precisamos ter força espiritual. Por isso ele diz, seja forte e corajoso. E isso é o que Davi deixou para Salomão. Para você crer em Cristo, você precisa estar forte. Você vai anunciar o Evangelho, então você tem que estar fortalecido para isso. Então, quando chegar o momento de que nós vamos praticar, colocar em prática essa força que nós estamos buscando, nós vamos também receber a resposta do Senhor. Nós ainda não estamos fortalecidos o tanto que o Senhor está esperando, por isso não obtemos ainda a resposta. Mas quando nós estamos dentro do Evangelho e posicionados, permanecendo, orando, nós vamos obter essa resposta. E essa oração é a oração 393, 24 horas por dia.
Então, a oração, ela não é para modificar nosso local de trabalho ou só recebermos resposta por causa de coisas da nossa casa. Não é para você também ficar orando sem ter tempo para estudar ou fazer seu trabalho. Na Bíblia está escrito sim, ore incessantemente, sem parar. Constantemente. Mas se eu orar constantemente, então eu não vou conseguir fazer nada. Como assim, oração constante? Essa palavra, orem constantemente, não quer dizer que nós precisamos orar e atrapalhar outras coisas do nosso dia a dia. Não. Não existe nada acima do que, na sua vida, acima do seu tempo de oração e de adoração a Deus. No momento em que Salomão se levantou como rei, a primeira coisa que ele fez, como rei, ele deveria ter várias coisas para resolver, mas a primeira coisa que ele fez, antes de tudo, ele começou a fazer, ele fez holocaustos. Mais de 10.000. E isso está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1.000 holocaustos. Então, a primeira coisa, quando Salomão se tornou rei, ele ofereceu sacrifícios. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi se concentrar no Evangelho, em Deus. Pois o sacrifício, o holocausto, representa Cristo. Ou seja, ele somente olhou para Deus ali. Ele se concentrou em Deus. E naquele mesmo dia, o Senhor apareceu em um sonho para Salomão. E Deus perguntou o que Salomão queria. E Salomão pediu sabedoria. E Deus não deu somente sabedoria, mas deu tudo o que ele precisava. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui no primeiro dia da semana, olhando para Deus, colocando Deus em prioridade, em primeiro lugar. Isso é muito importante. Quando não olhamos para Deus e fazemos as coisas, vai chegar um momento em que nós olhamos e falamos, não fiz nada, não realizei nada. Por quê? Porque estávamos dentro do engano de Satanás. Mas nós estamos concentrados, dando, em primeiro lugar, na nossa vida, a oração e a adoração. Assim como Davi foi bem sucedido fazendo dessa forma, e muitos outros que nós vemos na Bíblia. Então, como eu consigo fazer uma oração constante? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de nós. Então, primeiro, desfrute disso. Desfrute, pois a Trindade está dentro de você. E essa é a primeira oração de 24 horas que você vai desfrutar. Quando você está trabalhando, quando você está estudando, ou quando você passar por alguma coisa difícil, que você possa desfrutar que o Deus, o próprio Deus, a Trindade, está dentro de você. Pois nós vivemos a partir do momento em que nós cremos, o Deus está comigo. Qual é a diferença de você para os ímpios?
que em você, o Deus verdadeiro está dentro, ele habita dentro de você. A Trindade habita dentro de você. Mas por que Deus vive dentro de nós? Para nos fortalecer, para nos dar poder. Pois está escrito em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O nome disso, desse poder, é dinamite. Dunamis, dinamite. É um poder, como se fosse uma dinamite que desce sobre você. Então, dentro de você, você recebe poder do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Então, vamos supor que eu vou encontrar agora com uma pessoa muito importante, ou eu vou ter que fazer algo muito importante no meu trabalho. Se posicione diante de Deus. Deus me dá poder. Deus, que quando eu encontrar com essa pessoa, o Senhor possa trabalhar no coração dela e que ela possa entender o teu evangelho. Mesmo dentro de um relacionamento com conflitos, ore, Deus me dá poder para que eu possa perdoar essa pessoa. Deus, tu vive em mim. Deus vive dentro de nós. E quando nós pedimos para Ele esse poder, Ele nos dá. E nós podemos desfrutar disso sempre. Apenas crendo. Então, quando fazemos isso, é configurado novamente. Quando nós olhamos em Gênesis, capítulo 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem. Quando nós somos salvos, nós voltamos para a configuração de Gênesis 1:27, a imagem de Deus. Em Gênesis 2:7 está escrito que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o próprio espírito dele, o espírito da vida. E em Gênesis 2:10 está escrito que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Ou seja, que Deus, ele nos abençoou com prosperidade. Ele nos deu poder para nós alcançarmos os 237 países e fazer a grande comissão. E conforme nós cremos nisso e vivemos o nosso dia a dia, é totalmente diferente do que você não crer nisso. Pense. Você é a imagem de Deus. Agora, você foi formado como Deus. Você é a imagem dele. E hoje, como a imagem de Deus, você vai viver da forma que Deus deseja. Nós fomos salvos para isso, para nos tornarmos novamente a forma de Deus e fazer a vontade dele, que é o evangelismo. Então, mesmo que você faça algo que não deu certo, não precise achar que você foi fracassada. Mesmo orando, Deus não aconteceu nada. Sabe, não desista aí. Permaneça constantemente, com persistência, orando. Continue orando. Há um tempo atrás, uma pessoa subiu numa montanha e ele ficou orando ali até chover. Ele orou um pouquinho, não choveu. Então, se eu continuar orando, não vai chover mesmo, então não vou mais orar. E outra pessoa orou até chover, sem parar, até chover. Então, que você possa orar até você se sentir fortalecido.
E o que nós podemos agradecer é que nós não precisamos parar de fazer as coisas para orar. Nós podemos estar fazendo isso e orando. Mas não desista de orar. Não fale, eu orei um pouquinho e não aconteceu nada, então desisti. Isso significa que você está sendo incrédulo. Não seja incrédulo. O Senhor nos prometeu. Ele vai responder nossas orações. E a resposta da oração é quando somos cheios do Espírito Santo. Como está escrito em 1 João, quando nós oramos a vontade de Deus, Ele responderá nossas orações. E qual é a vontade de Deus? Como Deus quer que nós oremos? Existem várias formas, mas uma das formas é que nós precisamos estar fortalecidos, ter uma fé forte. E isso significa que cremos em Cristo e obedecemos a palavra de Deus. E para você ter uma vida dessa forma, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Só existe essa forma. Não existe outra forma de você conseguir isso. É estar cheio do Espírito Santo. Então, como essa é a vontade de Deus, com certeza, quando você pedir, Deus vai te dar, Deus vai te encher. E Salomão sabia disso. Então, a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei foi orar. Ele se concentrou na adoração a Deus. Ele se concentrou na oração a Deus. Nós também precisamos ter uma vida dessa forma e que nós possamos conseguir ter esse estilo de vida. Quando nós desfrutamos do Espírito Santo, os anjos celestiais, eles trabalham. Se Deus trabalha, os anjos também trabalham em nossa volta. Por isso, as trevas são destruídas. Por isso nós recebemos resposta, por isso nós conseguimos ser testemunhas de coisas. Por isso nós alcançamos os 237 países. Então, o que Salomão recebeu quando ele se concentrou nessa forma de adoração? Não existia ninguém mais sábio do que Salomão. Então, por isso Salomão escreveu os livros de Provérbios, Eclesiastes. Ele era tão sábio que muitos reis do mundo inteiro vinham até ele para escutar as palavras de Salomão. Como ele recebeu essa sabedoria toda? Quando ele tomou posse da aliança. Então, Salomão, ele foi o homem mais sábio. E até hoje nós ouvimos falar sobre ele. No mundo todo, independente se a pessoa é cristã ou não cristã, todas as pessoas conhecem o nome de Salomão, porque ele realmente era sábio. É uma pessoa que existiu há 3.000 anos atrás, e até hoje o nome dele é falado. Então, quando no reinado de Salomão não existiu guerra, Israel viveu em paz. Foi um tempo de paz. Por isso conseguiram construir o templo de Deus. Deus derramou essa bênção naquele tempo. E em 1 Reis, capítulo 6, 1, inicia a construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Por que está escrito aqui
480 anos, tão detalhadamente, a data de que os israelitas saíram do Egito. Porque, para deixar claro que Deus libertou aquele povo para isso, para esse propósito. Então, demorou 480 anos para isso. Por quê? Porque até aquele momento não tinha um líder como Davi. Houve muitas coisas nesses 480 anos. Porque não existia um líder. Que nós possamos nos tornar esses tipos de líderes, ou que nós possamos orar para que Deus levante dos nossos remanescentes, ou da próxima geração, um líder. Para fazer o templo do Senhor, levou 7 anos. E Deus foi glorificado em Israel. Então, já que ele levantou e construiu um templo para o Senhor, ele tinha que continuar adorando ao Senhor ali naquele templo. Porque os outros países, eles tinham levantado templos para adorar deuses falsos. Mas os israelitas construíram um templo do verdadeiro Deus, para adorar o verdadeiro Deus. E através de Israel, Deus, ele queria anunciar, ele queria, através do povo de Israel, mostrar para o mundo quem era o verdadeiro Deus. Mas Salomão, após a construção do templo, erra. Ele demorou 7 anos para construir o templo do Senhor. E demorou 13 anos para construir a casa dele. Ou seja, ele construiu a casa dele 2 vezes maior do que o templo. Então, como ele fez um palácio tão maior do que o templo, ele continuou lá na casa dele. E o que ele ficou fazendo lá na casa dele? Casou com várias mulheres. De várias raças, várias mulheres estrangeiras. Deus já havia dito, não se case com estrangeiras. Por quê? Porque elas vão roubar o seu coração com os deuses delas. O povo israelita, eles eram um povo que eles não podiam casar com estrangeiros. Por quê? Porque as mulheres estrangeiras, elas traziam junto com elas deuses falsos. E Salomão não obedeceu a essa ordem, de Deus. Essa instrução que Deus deixou. Salomão, naquele momento, ele não sabia o quanto de problema traria a idolatria. Quanto de problema que a idolatria faz? Ele estava simplesmente, somente olhando para a beleza das mulheres. E olhando espiritualmente, ele, em vez de adorar ao Senhor, de continuar a permanecer na presença do Senhor, ele pensou que era melhor casar com filhas de outros reis do mundo para manter a paz entre os países. Mas o que aconteceu foi que essas mulheres que ele casou trouxeram os deuses dela e acabaram roubando o coração de Salomão. Como resultado disso, aquele Salomão que construiu o templo para o Senhor, não foi para o templo do Senhor adorar ele e começou a construir templos para os deuses falsos das mulheres dele, das esposas dele. Quando nós paramos para pensar, nós não entendemos qual é a lógica. Ele construiu o templo para o Senhor e ele não foi ao templo e começou a construir templos
para os deuses falsos das esposas dele. Deus avisou, está errado, mas ele não escutava a voz de Deus. E como resultado, Deus diz a Salomão: enquanto você viver, eu não vou destruir esse país por causa do seu pai, Davi. Eu não vou permitir destruição no seu reinado. Porque Davi, ele creu em mim, somente em mim, e não idolatrou outros deuses. Mas por causa do seu pecado de idolatria, então após a morte de Salomão, Israel foi dividido em dois. E foi dividido em Israel e Judá. E Israel continuou por vários anos fazendo idolatria. E depois de alguns anos foi destruído pela Babilônia. Então, quando nós olhamos para a história, aquele Salomão que acreditava tanto em Deus, ele mudou. Nós somos humanos assim como Salomão era. Nós precisamos sempre estar em oração e em adoração, porque senão podemos ser enganados. Ou seja, nós não conseguimos viver pela nossa força. A fé, ela vem de Deus. É Deus quem protege, quem nos protege. Então, quando nós adoramos, quando nós oramos, quando nós entramos dentro da adoração, o Senhor nos protege. E se nós não adoramos, nós vamos sendo enfraquecidos. Pois é através da oração do nosso dia a dia, da adoração do nosso dia a dia, que nós somos fortalecidos. E nós precisamos ensinar isso para as próximas gerações. Creia somente em Cristo. Cristo está dentro de você. Viva através dessa força, desse poder. E enquanto você viver através dessa força e desse poder de Cristo, ele vai te levantar como líder e você vai salvar vidas. Nós precisamos primeiro nos tornar testemunhas para ensinar isso para a próxima geração. E precisamos também criar uma cultura dessa forma. Se Salomão construísse o templo mais lindo do que a própria casa dele, do que o próprio palácio dele, talvez ele continuasse ali, adorando a Deus. Então, quando nós construímos uma igreja, que nós possamos ensinar a próxima geração que, se em casa está chato, vamos para a igreja. Não tem nada para fazer? Vamos para a igreja. A igreja tem que se tornar uma cultura. Essa é a vontade de Deus. Para que eles não saiam da igreja. Para que eles estejam concentrados dentro da igreja. Esse é o movimento remanescente. Por isso nós temos escolas dentro da igreja. Nós temos um sistema, uma cultura dentro da igreja. E a vontade de Deus é que nós possamos nos tornar uma igreja que vai alcançar o Japão e o mundo. Então, será que Davi e Salomão usou o próprio dinheiro deles para construir esse templo? Não. Foi o próprio Deus que deu tudo. E o que nós devemos fazer? Apenas orar. Quando nós orarmos, Deus nos dará. Ele proverá.
o presbítero Suzuki, ele sempre ora dessa forma: Deus, que o Senhor possa nos dar uma igreja que entra 30.000 pessoas. E no início eu não orava desse jeito, mas eu comecei a concordar com a oração dele. Nós estamos orando para que Deus abra igreja, principalmente em Tóquio. E o presbítero foi para lá ontem, o presbítero Moria, ele foi ontem para Tóquio para procurar um local para abrirmos a igreja em Tóquio. Ele não tem nada a ver com Tóquio. Mas como temos muito remanescentes em Tóquio, ele, por vontade própria, ele está indo lá para procurar um local, para abrir uma igreja. Quando nós oramos com o nosso coração, com a nossa vontade, voltada para a vontade de Deus, o Senhor, ele nos dá um coração dessa forma. Não é por obrigação. Então, que cada um possa desfrutar dessas bênçãos. Que cada um possa se levantar para levar, para ser testemunha para a próxima geração. Deus vai levantar o líder. Ele proverá. Que cada um possa ser um líder espiritual e orar como um líder espiritual. Vamos orar. Deus, obrigada. Nessa semana, o Senhor nos deu a palavra, Senhor, em 1 Reis, sobre Salomão, que o Senhor possa trabalhar em nós, para que nós possamos compreender, Senhor, essa palavra durante a semana. Que nós possamos estar sempre dentro do Evangelho, e para isso, Senhor, que possamos ter uma vida de oração e de adoração bem-sucedida, para que nós possamos, Senhor, deixar isso para a próxima geração, esse estilo de vida. E que possamos, Senhor, ser líderes fortes, com uma fé forte, para alcançarmos, Pai, esse mundo. Que o Senhor possa, Senhor, para que isso aconteça, o Senhor possa, Senhor, prover tudo. Que o Senhor possa nos dar o financeiro, Pai, e poder, Senhor, espiritual. Em nome de Jesus, amém.